Olá, bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje vou conversar com um homem que tem muitas coisas para contar. De múltiplas facetas, ele já transitou por todos os caminhos que levam à cultura. Mais do que isso, ele tem bastidores interessantes que vai revelar conosco agora. Bem-vindo, Jorge Nabut. Obrigado, Fabiana. Boa tarde. Jorge, é interessante que você, desde juventude, sempre foi um aguerrido pela cultura. Num momento em que não se falava disso, em que não se discutia essas questões, em que o cinema ainda começava a dar seus primeiros passos, você já fazia filmes. Isso é uma herança que você recebeu de família? Isso foi uma convivência que você acha que despertou em você essa vontade de posicionamento crítico das coisas, para criar novos olhares? Acho que é uma grande herança recebida que confluiu também com um período importante da cultura no Brasil, os anos 60, 70, em que a coisa formigava, agitava em todos os segmentos, né? Era um Brasil que ainda lutava contra a ditadura, contra o regime opressor. Nós, inclusive, éramos censurados nas peças que nós montávamos no Teu, ainda na Rua Lauro Prata, na João Pinheiro. Então, havia uma sede muito grande, um interesse muito grande da juventude brasileira pelo elemento chamado cultura. E aqui a gente estava muito ligado. Nós tínhamos um grande amigo, que era o Paulo Vicente Souza Lima, que nos recebia na casa dele e ajudava a aguçar mais ainda o interesse nosso por isso. Havia uma distância muito grande entre Uberaba e as capitais. Um filme demorava 2 anos para chegar de São Paulo a Uberaba, e ele ia ver, ele estava constantemente nas capitais, e trazia as notícias, então aquilo a gente ficava louco para saber como que era, qual era a nova estética, a novidade do dia, e todo dia havia uma novidade. Você também é reconhecido em todo o Brasil por ser uma das pessoas que sempre estudou e esteve à frente no processo de divulgação dos museus. Acompanhou de perto aqui essa história da identificação de Uberaba também como uma simbologia da qualidade de museus. E a gente vê ainda que essa cultura está começando a desenvolver, mas bem devagar. A gente não sabe apreciar museus, né? A gente ouve as pessoas falarem assim, eu vou para a Europa porque eu tenho vontade de visitar o Louvre, e aí você esquece que aqui num bairro tem, por exemplo, o Museu de Arte Decorativa, que é fantástico. Por que a gente não desperta para o que está tão no nosso quintal? Há uma diferença muito grande de qualidade, de observação. O museu é símbolo de conquista, então o país tem que ser conquistador para poder trazer acervo. Então a França conquistou meio mundo, chegou até o Egito, a grande parte da África, e de lá ela trouxe as coisas maravilhosas que tem nos grandes museus, principalmente no Louvre, como você citou. Mas isso é a conquista do Napoleão Bonaparte, então o conquistador. Os ingleses fizeram o mesmo, dominaram meio mundo, de onde eles chegaram, eles já tinham curiosidade. Agora, recentemente, estive na Alemanha, Berlim tem 360 museus. Por quê? Os imperadores, principalmente Frederico I, já davam um incentivo aos grandes pesquisadores para que eles fizessem as pesquisas e trouxessem do mundo o que havia de melhor do Egito, da Grécia, de Roma, dos locais onde os romanos construíram, da África, para a Alemanha. E foram os alemães os grandes definidores do processo cultural lá do nascimento do mundo, da Mesopotâmia. Então, há a necessidade da conquista, você tem que conquistar para ter. E nós ainda não temos assim um trabalho de conquista feito. São os trabalhos de reedificação no local, não é? Então os museus são mais restritos, nem por isso desinteressantes. Mas agora eu acho que você lembrou bem, a gente começou numa época em que o museu ainda era uma coisa meio mal falada, era coisa de local de peças mofadas, não é isso? Vai ser depósito, né? Depósito. As pessoas olhavam como uma coisa assim, vou guardar lá porque eu não tenho onde pôr. Agora hoje, felizmente, o governo federal está trabalhando muito bem esse lado da cultura brasileira e desenvolvendo o interesse pelos museus, embora a coisa ainda continue engatinhando. Para você que está em casa, nos assiste, Jorge também é autor de vários livros, livros esses que contam também sobre a história.
tem livros dele de ficção, e aqui eu estou com um recente lançamento que chama Geografia da Palavra, que é um livro de poemas. Vou me atrever a ler um dos trechinhos, né, dos vários que ele escreveu aqui. Frente à penteadeira, cabelos anelados ganham forma, os lábios cor, as faces rubor. Chegam as amigas e chamam, já vou. Quem lê seus livros, convive com você de perto, seus amigos que estão sempre junto com você nessa trajetória de história, educação e cultura, conhecem o Jorge Nabut, um homem sensível, inteligente, corajoso, crítico, uma pessoa posicionada de maneira assim, sempre diante das coisas, com muito rigor, com muita ética. Mas quem não o conhece dentro dessa sensibilidade, às vezes tem outras leituras de você. Né? Principalmente porque você também é uma referência do colunismo social em todo o Brasil. Né? Você foi um dos primeiros colunistas sociais do país e teve aí continuidade em toda essa trajetória. Então, quem não convive com esse Jorge, que é o artista, conhece talvez a figura do colunista. Como que você lida com isso, já que as pessoas te interpretam às vezes de maneira equivocada? Eu acho que você acertou no enfoque, mas como dizia diz Mário de Andrade na sua obra, eu sou 300. Eu vendo uma imagem realmente que nem sempre é o certo de mim. Tá? Muitas pessoas me acham muito fechado, calado, muito sério. E realmente há uma diferença de comportamento não forçado, mas porque na sociedade você está lidando com um público, um determinado público. Na intimidade, na amizade, você está à vontade, você é você mesmo, você tem liberdade de brincar, de cantar, de falar, pensar de uma maneira mais libertária, né? E foi difícil para você construir essa pessoa necessária à sua profissão também? Porque, na verdade, você tem um posicionamento assim muito rápido, né? Seu olhar para as coisas é muito transparente. Foi difícil criar essa postura de quem se adequa aos vários ambientes? No início foi, eu não vou confessar que foi, porque era um outro mundo, era um mundo meio estranho daquele meu. O meu era muito voltado para a poesia, para a arte. Então eu tive que lidar com um outro público. Talvez aí eu seja um pouco tímido, vamos dizer assim, sabe? Um pouco recatado. Então, de não dizer tudo que penso, as frases mais curtas e os pensamentos mais encolhidos, tá? Então, acho que é mais ou menos assim que eu procedo na sociedade. Agora, não que eu esteja fazendo figuração. É uma maneira que eu acho que mais discreta de portar, de preservar. Né? Eu acho que e respeitar também as ideias alheias. Eu acho que eu não exponho muito em reunião o meu pensamento. Quando eu vejo que tem o interlocutor para aquele assunto, aí eu me abro melhor, mais e melhor. Você, Jorge, conhece bem bons bastidores. Desde as pessoas mais singelas, sabe, as mais simples, até as mais sofisticadas, embrutecidas, muitas vezes até providas de ignorância. Né? Você conseguiu conhecer um pouco do ser humano em suas mais variadas formas. Qual foi a lição que mais você destaca de ter podido desfrutar, eu acho que é a palavra certa, de tantas essências de pessoas diferentes? Bom, eu, em primeiro lugar, eu concordo que a sociedade é feita desse amálgama, desse diferencial de pessoas de todos os naipes, tipos, tendências, conhecimentos, desconhecimentos. Eu acho que é a paciência que é fundamental para lidar, saber ter paciência, ouvir muito. Eu sou uma pessoa muito de ouvir, tá? E porque para não criar conflitos, eu acho que a paciência, esperar aquela pessoa reagir daquela forma, tal, para depois você ver que atitude tomar, que resposta dar ou não dar, não é? Então eu acho que precisa muita paciência e muita observação para que não crie conflitos na sociedade. Eu sou muito pela paz da coisa. A minha coluna sempre também trabalhou o lado A do disco, embora o lado B deve ter o mesmo número de gravações, não é verdade? Mas eu sempre malhei esse lado que eu acho que é
é melhor viver em paz, dá mais certo. É uma coisa do mineiro também, um pouco do árabe, né? Você falou aí, essa herança. Eu acho que grande parte de minha herança, que vem de um povo que tem mais de 5.000 anos, o paulista se orgulha de ser quatrocentão, quer dizer, tem 400 anos, a gente tem 5.000 anos trabalhando, viajando, fazendo comércio, trocando ideias, buscando informações, mercadorias, né? De tudo isso, não fica um pouco, fica muito. Muito obrigada. Obrigado a você. Aqui comigo esteve Jorge Nabut e você em casa, sempre o nosso agradecimento pela audiência, pela companhia. Muito obrigada e até o próximo DNA.